Então, pessoal, boa noite. Hoje, quinta-feira, dia 7 de setembro. Hoje é um feriado, né? O dia da independência do Brasil, independência política, né? E é um feriado, uma quinta-feira. Muitos municípios deram ponto facultativo amanhã. Então, muitas pessoas aproveitam para viajar, para visitar os seus familiares. E a gente aqui mesmo sendo feriado, sentado em Zazen, quintas-feiras às 19 horas, para fazer a leitura do Shodoka, né? Shodoka, o canto do Satori imediato, o texto sagrado essencial do Zen. O texto de hoje, ele se encontra na página 58. O verso é o verso 13, cujo título não poderia ser mais Zen, que é olhos na horizontal, nariz na vertical. Curioso esse título, né? Olhos na horizontal, nariz na vertical. O que será que quer dizer isso? Yoka Daishi escreve o seguinte: uma doutrina precisa, uma doutrina precisa e da mais alta dimensão é o símbolo do verdadeiro monge. Uma doutrina precisa e da mais alta dimensão é o símbolo do verdadeiro monge. Se alguém não está de acordo, a doutrina se revelará por si mesma. E o comentário do verso. Abandonar os 4 elementos e nada mais procurar. Essa é a doutrina da mais alta dimensão. Eita, já doeu aqui já. Olha só. Abandonar os 4 elementos e nada mais procurar. Essa é a doutrina da mais alta dimensão. É curioso o quanto isso é significativo. Exatamente ontem, mais ou menos uma hora dessa, eu estava conversando com uma pessoa e uma pessoa estava assistindo a uma live e a pessoa falou: Nossa, eu vou fazer um curso disto, eu vou procurar aquilo, eu preciso disso. Aí eu disse: Nossa, quantas conexões a gente tem, né? Depois que eu conheci o Zazen, eu já me satisfazia com pouca coisa, e agora é que eu me satisfaço com menos ainda. Vamos lá. Os 3 princípios do vazio, do nirvana e da impermanência dos fenômenos constituem o grande satori do Buda. Devemos considerar as coisas de um ponto de vista cósmico para compreender esses 3 preceitos. Essa doutrina não entra numa categoria de ismo. Ela não se situa nem à direita, nem à esquerda, mas segue o equilíbrio natural. Dogen dizia: olhos horizontais, o nariz na vertical. Essa é a condição.
Essa é a condição normal. Essa é a condição natural. Seja bem-vinda, minha irmã. Veja só agora. Não é preciso preocupar-se com o que virá depois da morte. Somente o aqui e o agora continuam importantes. Se você se concentrar aqui e agora, inconscientemente poderá entrar no seu caixão. É preciso abandonar o ego, acreditar na sua verdadeira vida, na existência e acreditar em nós, que nós somos Budas. Você não deve duvidar que possui a natureza de Buda. Você não deve duvidar que possui a natureza de Buda e que você pode encontrá-la. Essa questão de encontrar a natureza Buda ou de acessar a natureza Buda é uma das coisas mais importantes que um budista deveria considerar. Sentar-se em zazen, deixar com que esse personagem que nós temos perca a força, que essa identidade perca a força. Isso não quer dizer que a nossa identidade vai desaparecer. Não, quer dizer apenas que você vai encontrar algo além dessa identidade. E quando a gente está em processo meditativo, quando a gente está em zazen, a gente vai limpando as camadas, camadas após camadas, e deixa que é possível acessar isso. Hoje mais cedo eu conversava com 3 pessoas e eu falava justamente um pouquinho sobre isso, no sentido de que a gente precisa zelar pela nossa prática. A gente precisa cuidar da nossa prática. Porque tudo é uma desculpa, ou tudo é um empecilho, melhor colocando, para não praticar. É maia, né? Uma grande ilusão. Então, se eu não foco, se eu não tenho a determinação, e essa determinação não quer dizer brigar com a realidade, né? Essa determinação quer dizer entender a realidade e agir com sabedoria nela. Agir corretamente nessa realidade. Quais são as condições que eu tenho? Eu nunca esqueço. Acho que foi o ano passado ainda. Eu fui na casa de um praticante aqui, na casa de Sozen. Ele estava morando num apartamento e ele me chamou para conhecer o apartamento dele, um apartamento relativamente pequeno. E ele disse: Venha, monge, eu vou lhe mostrar minha biblioteca. Aí mostrou lá uns livrinhos que ele tinha. Ele disse: É aqui que eu faço o zazen, entre uma cama e uma parede. Então a gente precisa zelar pela nossa prática, a gente precisa ter cuidado com ela. Lógico que não só se pratica quando se está sentado no zafu, mas essa volta ao zafu ela é de extrema importância. Então, não é preciso preocupar-se com o que virá depois da morte. Somente aqui e agora é importante. Se você concentrar aqui e agora, inconscientemente você poderá entrar no seu caixão. É preciso abandonar o ego, acreditar na sua vida, acreditar na existência, acreditar em nós, que nós somos Budas. Você não deve duvidar que possui a natureza de Buda. Você não deve duvidar que pode encontrá-la. A natureza de Buda está em você. Ou como a Koen Roshi gosta de dizer, você é a natureza de Buda. Tudo que existe possui é a natureza de Buda.
A natureza de Buda está em você, está em toda parte. No seu corpo, nas suas células, tem a natureza de Buda. Durante o Zazen, quando olhamos as coisas através dessa doutrina suprema, tudo se torna Satori. As montanhas, os rios, as árvores, os pombos, os pingos da chuva, o barulho do vento. Tudo se torna o Satori. Tudo é a natureza Buda. Cada lugar se transforma em um dojo. Esta experiência nós a realizamos através do nosso corpo. Para os que não podem aprender essa dimensão, para os que não podem compreender essa dimensão, o mundo se torna, pelo contrário, um inferno. É curioso esse texto. Eu me lembro de Dogen Zenji-sama, que ele diz: os olhos que veem Nirvana, os olhos que veem o Sansara, são os mesmos olhos que veem o Nirvana. São as mesmas situações, mas o olhar, o conteúdo interno é diferente. Os olhos que veem o Sansara são os mesmos que veem o Nirvana. O olhar, os conteúdos internos são diferentes. Mas para ver diferente, para agir diferente, é preciso dar tempo ao tempo. É preciso que a gente se resguarde um pouco, possa sentar-se no zafu, sentar-se na almofada, sentar-se na cadeira e deixar que essa grande confusão diminua, né? Essa grande confusão precisa diminuir. É precisar sentar um pouquinho a água, que é para poder ver as coisas como as coisas são. É incrível, pessoal. Pratique Zazen. Pratique. Se você tiver 1 minuto do seu dia disponível para praticar Zazen, pratique esse 1 minuto. Se você tiver 10 minutos, pratique os 10 minutos. Se você tiver 1 hora, pratique essa 1 hora. Porque o nosso corpo, como o próprio Buda falava, os nossos skandhas, os 5 agregados, eles estão recheados, eles estão contaminados, eles estão viciados, eles estão acostumados com uma coisa que não é a prática. Então, quando a gente se senta em zazen pelas primeiras vezes, não é natural se sentar. Pelo contrário, é muito difícil. A mente fica toda perturbada, o corpo fica perturbado, as emoções ficam perturbadas. Porque isso não é natural. Mas a partir do momento que a gente tem disciplina, que a gente tem foco, que a gente tem determinação e resolve, pelo instante que tem, praticar, isso se torna natural. Aí a gente começa a perceber que, na verdade, o não natural é essa correria. O não natural é o adoecimento que a sociedade está passando. De maneira que se tornou comum ter doenças, ter ansiedade, ter depressão e outras doenças. É isso que está se tornando natural na nossa sociedade. Olha que coisa triste. O natural é ser doente, o natural é tomar remédio, o natural é sofrer. Se você não está sofrendo, se você não tem algum tipo de transtorno, é porque tem alguma coisa errada com você. Olha a que nível a gente chegou. Não, pelo contrário. O natural é ter saúde. Doença existe. Mas o natural é ter saúde. É natural estar bem. É natural ter disposição. Mas a gente não reconhece esse estado, como aqui no texto fala.
essa grande calmaria, a gente não reconhece. E para aqueles que não reconhecem essa grande calmaria, que é tudo que existe, a vida é um inferno. Onde é que se encontra essa grande calmaria? É fora de nós? Não, é dentro de nós. Quando a gente se, quando a gente age, quando a gente se movimenta, tudo à nossa volta vai agindo também. Tudo se movimenta. Mas quando eu encontro a paz, a tranquilidade dentro de mim, a gente começa a perceber que fora essa paz também é possível. Que lá fora também tem paz. E as pessoas que estão em conexão com a gente começam a sentir essa paz. Começam a se beneficiar dessa paz. É como Jesus disse, mostra outra face. Se alguém vem te agredir, se alguém vem com coisas não corretas para você, mostra outra face. A gente precisa levar para o mundo é justamente isso: a calma, a paz, a tranquilidade, a ação correta, o entendimento correto. Dizer, ó, é o seguinte, as pessoas estão doentes e estar doente não é regra, é uma exceção. E quando a gente chega no nível de adoecimento coletivo, é muito difícil da gente sair dessa. É muito difícil da gente sair. Porque a gente entra tudo na mesma paisagenzinha. E a gente não consegue olhar fora daquela paisagem. A gente não consegue olhar fora da bolha. Porque a gente já está todo contaminado com aquela forma de operar a mente. Com aquela forma de operar, de agir, de sentir a realidade. Então, muitas vezes, o conhecimento dos mestres, a prática dos mestres, de Buda, de Jesus, às vezes passa a ser uma coisa puramente de aparência. De maneira que, infelizmente, a gente vê nas diferentes tradições uma grande diferença entre teoria e o que? Prática. Por que essa grande diferença entre teoria e prática? É porque as pessoas perderam aquilo que é natural delas. Por isso que o Zen diz: volte, sente-se em zazen, respire, deixe os pensamentos passarem, que a gente começa a observar que tudo que existe é essa grande calmaria. Mas é verdade que a vida é movimento, sabe? Lógico que a vida é movimento. Daikan Enon Zenji, que é o professor de Yoka Daishi, esse monge que eu li o texto agora há pouco, ele fala, a vida é movimento. A gente também não pode se apegar só a esse estado de calmaria. Mas essa calmaria a gente tem que levar para onde a gente estiver. Para o corre-corre do dia a dia, você está entendendo? Por mais que a gente faça 1 milhão de coisas, é preciso fazer esse 1 milhão de coisas com o quê? Com esse estado de calmaria, que é o que eu chamo assim, parar em movimento é importante. Mas isso é muito difícil até você encontrar essa calmaria em você. O meio expediente que o Zen usa é o quê? É o Zazen. Para, senta, fica na postura que você sabe, observa o ar que entra, ar que sai, ar que entra, ar que sai, de maneira que depois as coisas vão se acalmando. Aí quando as coisas vão se acalmando, a gente começa a perceber quantas coisas importantes a gente deixou de considerar. Nos textos do Zen tem, o Dogen Zen Sama, ele fala sempre isso, né? Nessa vida você não tem uma ou duas vidas, você só tem essa vida. E essa vida é a melhor de todas. Aqui agora é o melhor lugar. As melhores pessoas são aquelas que estão com a gente em todo instante onde a gente estiver. É o grande retorno, né? Retornar sempre ao momento presente. Retorna ao momento presente. A gente está fazendo um curso aqui na Casa Templo sobre impermanência, ansiedade, insatisfações, e uma das coisas que a gente vai comentar é justamente isso.
uma solução ou uma parte do nosso remédio é voltar para o aqui e para o agora, pessoal. Porque a gente está muito perdido, às vezes, nas ideias, sabe? Às vezes a gente está perdido em coisas que só estão existindo na nossa cabeça. E esquece o aqui e o agora. E às vezes o aqui e o agora é onde não está doente. Olha que coisa simples, mas profunda. Muitas vezes nós estamos ocupados, preocupados com o futuro, com o passado, com coisas que não aconteceram, com coisas que aconteceram há muito tempo, e a gente abandona o aqui e o agora. E às vezes o aqui e o agora, só o que está acontecendo, a gente apenas está respirando. Por exemplo, eu estou aqui agora conversando com vocês, sentindo o cheiro de um belo incenso. E muitas coisas estão acontecendo. Mas o que é que para nós está acontecendo aqui agora? Isso aqui. Então, retornar para esse grande momento presente é muito importante. É a verdadeira prática. O praticante Zen, ele tem que morar no momento presente. Morar no momento presente não quer dizer que ele vai abandonar o futuro, não quer dizer que ele não vai se planejar, pelo contrário, o momento presente, quando bem utilizado, serve para a gente se planejar. Quem não entende pensa, vou abandonar tudo, vou abandonar até o futuro. Não. Eu, no momento presente, quando eu estou bem, eu posso me planejar, eu posso ver melhor as coisas como as coisas são. Agora, se eu estou perdido no mundo das ideias, se eu estou ansioso, se eu estou depressivo, eu não consigo ver as coisas como as coisas são. O que eu vou fazer é sair tudo muito emboloado. Então, esse grande retorno para o momento presente. É isso que o Zazen nos ensina. Volte, retorne. Retorne esse grande estado de calmaria. Porque se você consegue parar, você tem a paz, você tem um satori, você tem uma, uma experiência mística verdadeira, sabe? Mas se você está apenas no corre-corre, sem ter noção do que está acontecendo dentro de você, é como o texto disse aqui ainda agora, é um inferno a vida. E infelizmente a gente está muito preso. O mundo o tempo inteiro mostrando as coisas que a gente não tem, sabe? As propagandas, sabe? As redes sociais. Eles mostram o tempo inteiro coisa que nós não temos. E a gente acaba tendo uma sensação de prazer rapidinho ali, sabe? Na telazinha. Passa. Não gosto. Ah, essa eu gosto. Passa um tempinho, vai para lá. E esquece do aqui e do agora. Esquece das pessoas que estão com você naquela hora ali, sabe? E se você não vive o momento presente, a vida não existiu. Que é outra coisa que a gente vai falar no curso agora de setembro. A gente já começou a falar domingo passado, né? A vida só existe no momento presente. Se você não vive o momento presente, e aí? Então esse grande retorno é muito importante, sabe? O que o Zen diz, Ana Helena, que está chegando agora, o que o Zen diz é justamente isso. Volte e retorne, entendeu? Volte, esteja aqui, esteja atento. Esteja atento ao que se passa dentro de você, ao que está acontecendo fora de você. Isso é muito sagrado para o Zen, sabe? O instante, o momento presente, a pessoa que está do seu lado, a pessoa que está na sua frente, a situação que você está vivendo, é o mais importante. Só que às vezes a gente fica procurando coisas para se desvincular do momento presente. Às vezes a gente fica procurando coisas para abandonar o momento presente. Aí a gente não vive. É uma sociedade de zumbi, sabe? Estava conversando com a professora terça-feira, terça não, quarta-feira ontem. Eu estava dizendo, Carlinha, a gente está vivendo numa zumbilândia, sabe? É todo mundo dopado. Caramba, eu sou do tempo que a gente jantava e ia dormir. Hoje em dia a gente janta, passa um tempo, assiste um monte de coisa, toma uma substância para ver se dorme. Olha o nível de artificialização que nós estamos. Aí como não adoecer? Né?
Então, é esse grande retorno, sabe? Esse grande retorno quer dizer que você vai abandonar tudo, nem todos não. Quer dizer que você vai viver isso de outra forma, de uma forma sadia. Realmente viver. Como nesse livro aqui fala, para a gente encerrar. Desde que você viva o momento presente, a eternidade existe. Se você viver o momento presente, a eternidade existe. Se você não vive o momento presente, a eternidade não existe. Então viva, aprecie sua vida. É um dos principais ensinamentos da monja, né? Viva a sua vida. Aprecie. Vamos substituir o beba com moderação para o viva com moderação. Viva, aproveite. É uma dádiva estar vivo. Do mesmo jeito que é uma grande oportunidade praticar. E que bom que podemos praticar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres que possamos nos tornar o caminho iluminado. Então, uma boa noite a vocês, a Rafaela, a Ana Helena, a Arley, Jokai, que recebeu os preceitos agora há pouco, foi até lá na Koenroshi, teve um momento de prática lá. É isso, pessoal. Sejamos felizes. Até mais.